Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Começa o programa Quadrinhos falando de uma coisa simples. No universo Marvel, tudo que morre um dia volta. E se não volta, há de voltar. Se não volta, tá nas mãos de Mephisto pra você vender sua alma pra trazer a Tia May de volta. Pois é. Ô, história ruim. Então, Pra que lembrar disso? sendo assim, o programa hoje será de morte. Com volta. Morte matada ou morte morrida? Aí vai ter morte matada, vai ter morte morrida e vai ter morte que volta. Tem morte que não volta? Tô na dúvida. Marvel não voltou. Voltou. Ah, voltou. Rapaz. Voltou. Voltou umas 3 vezes já. Screw e o universo paralelo não conta. Não, eles já ressuscitaram ele uma vez. Eu vou lembrar quando. Eu lembro que ressuscitaram ele pra ele ajudar alguma saga dessas aí, depois ele morreu de novo. Vou lembrar. Sabe o que eu lembrei? Vou falar, já que estamos falando de morte, eu lembrei Liga da Justiça, Superman. Pra que Ele vira lembrar e dessas fala- coisas ruins, gente? Eu só tô lembrando das coisas boas, né, gente? Ele vira e fala pro Batman, mano, você não me deixa morrer e não me deixa viver. Dá pra escolher o que você quer? Me Pra que diz. ficar lembrando isso? Eu vou esquecer. Mas a frase é legal, velho. A frase é No legal. primeiro é legal. filme, Não, Liga da Justiça Batman é vs legal, Superman. né? O Batman quer matar o Superman. Liga da Justiça. O Batman quer trazer o Superman. Dá pra decidir o que você quer? Resolve, né, cara? Tá parecendo um relacionamento adolescente, termina, volta. Lembrei o que é. Foi naquela guerra contra o caos. Os caras ressuscitam um monte de Vingador morto pra proteger os Vingadores que estão, tipo, paralisados, assim. Aí o Marvel é um desses. Aí um cara dá uma facada nas costas dele e morre de novo. Na guerra contra o Rei do Não, Caos. Marvel morre com das Ele coisas mais... ressuscitou. Ele ressuscitou rapidão, assim, umas 2 edições, né? Não, Marvel só boa das coisas mais idiotas, né? Câncer, facada, daqui a pouco é o quê? Gripe, suína, eu tenho H1N1. Eu tenho um problema muito sério com essa galera morre de câncer nos quadrinhos, né? O Reed Richards está lá, gente. Não é possível, ninguém pediu pro Reed Richards curar o câncer até hoje. Vai, meu Reed, dá um segundinho na zona negativa. Cura o câncer rapidão aqui pra É gente. verdade, tava Não, pensando. peraí, você tem. Não, vamos lá, você tem o Reed, você tem o Tony Stark. Tony Stark. Não, câncer é um biologista, peraí. né? Não. O homem Bruce formiga. Banner? Não, Hank Pym. o Hank Pym, ué. Hank Pym. Na pior das hipóteses, você tem o Strange, que é médico. Puta, ele ainda é médico, não é verdade? Ele é médico, não, velho. ele é Ele só não pode fazer cirurgia. Mas ele é médico. Mas Mas do bruxão máximo, o cara é médico. esse É é um só o erro- instalo dele com o Esse é um câncer. erro que a Marvel sempre deu uma erradazinha, porque ele virou grande bruxo. Tá, mas o que ele não pôde fazer? Ele pôde virar clínico. É verdade, né? É, Ele ué. podia sair curando a doença do mundo, né? Eu vou mandar uma carta pro Doutor Estranho. Então, pô, cara, Tanto que tem uma edição da X-23 que tava sendo para agora, ruim que dói, não vão atrás. Que é uma das gurias clone dela tá morrendo, ela vira e liga pro Doutor Estranho. Não sei como, mas tudo bem. Outra figura também incrível é o senhor fantástico. Victor Von Doom. Porque o Von Doom ele é cientista e também é bruxo. Mas ele é ruim, né? Ele não quer curar o câncer. Não é. Ele quer fazer uns robôs bons. Não, né? o Voodoo, quando ele tá legal, ele assim, não, legal. Se a galera deixasse ele dominar o mundo, às vezes aí ele, né, começava a pesquisar a cura pro câncer. Mas Pois é. nesse momento ele tá pesquisando Ou Não, câncer. talvez ele queria deixar morrer mesmo, porque ele quer conquistar o mundo, Marvel iria atrás dele, então deixa morrer. Outra figura também que você falou de biólogo, Hank McCoy. Hank McCoy. O Fera também Não só um biólogo, como um cara que entende de DNA diferente. Mutação é com ele mesmo. Esse bicho estudou alienígena, mutante. Esse cara aí já fez cirurgia num monte de gente Será que ele estranha. poderia clonar um escudo? Ah, duvido não. Ah, Não matou. O problema é que atualmente, né, atualmente não, já faz uns anos, né? A Marvel ela separa muito os X-Men do resto da galera, sim. né? Até o AVX aí, que deu uma reaproximada, eles são bem away do universo Marvel. Não, tanto que assim, uma coisa que até quando o Samuel E começou se tem alguém que gosta de morrer e ressuscitar, né? Tá nos X-Men. Pois é. Se tem uma coisa que o Samuel começou a falar sobre essa ideia, né? De Guerra Kree, Skrull e companhia, eu virei pra ele e falei, cara, na boa, eu nunca li.
Não acreditei mesmo. É porque na Guerra Civil eu voltei meio screw. Eu tava ficando muito chateado. Porque eu era mutante. Mutante ou Demolidor, Linha Street. Que não tá nem um pouco preocupado Com o universo cósmico. com o universo Essa galera cósmico. cósmica. Eu até acho bom preocuparem um pouco, assim, que essa galera cósmica, eles são muito cafona, eu acho, assim. Você começa a pensar na galera cósmica, é aqueles bichos feitos de estrela, né, que é a eternidade. Aí a morte, a minha morte é massa, né? Ela aparece nas capas do disco do Iron Maiden e tal. Mas aí começa a botar, aí, sei lá, aquele tanto de gente, você não ninguém consegue lembrar de todos. O Cronos, a Eternidade, o Sim. Caos e a Ordem, que são os Lords, né? Os Lords. Aí tem o Galactus, gente, Galactus, gente. Alguém tem que. Ele precisava muito de uma personal assistant, assim, pra dar uma roupa nova pra aquele cara. Ele usa uma saia roxa desde a década de 60, E um não dá chapéu. mais. Aquele capacete dele. Que já não dá mais, né? Ele tá faltando assim uma. Cara, Tem outro cara que já fizeram- morreu e voltou também. Fizeram uma história muito Até linda. Galactus morreu, velho. E tem a Fizeram filha, uma- né? A filha dele também não ajuda ele, né? Fizeram uma história Tem que muito ser, linda dele. Se bem que, assim, linda o começo, que depois foi uma merda daquelas, que é contar a história de Galactus, a origem de Galactus. É verdade, eu nunca li, acredito. Eu tenho que ler mesmo. Antes do universo fazer o Big Bang, ele já existia. É. E quando tem o Big Bang, ele A simplesmente... fome, da origem da fome é lá, né? exatamente. História muito boa. Até o meio. Eu tenho que ler ela, realmente não tem essa falha aí. Eu não sou muito fã desse universo cósmico da Marvel, então eu flerto pouco com ele, assim. O Guardiões da Galáxia mesmo, eu sempre vi ali uma coisinha ou outra que saiu nas coletâneas brasileiras, né? E aí eu só fui ler mesmo quando saiu o filme. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não li esse negócio, porque pelo amor é muito ruim. Guardiões da Galáxia não tem nada que salva naqueles caras. Tem assim. sim. Rocket Raccoon. Viu? Nem o Groot é legal, o Groot é um babaca do caralho. O Groot é tão difícil de você aguentar quando ele Ele é um vilão aparece. no começo, né? Ele era um vilão, É um ele vilão trabalha que- forçado pra eles, É. assim, né? E aí eu falei, eu não Cumprindo entendo por que pena. a Marvel não dá assim tipo um reboot no Guardiões da Galáxia. Sempre foi igual o filme. Ninguém viu? Star Wars piadista, esse Drax aí. Pior que é, depois da reformulação da guerra. Eles, Não, eles, antes- eles antes- chutaram antes já um pouquinho, tinha, né? né? Antes já Pra tinha. aquele lado, assim, mas eles não abraçaram completamente o filme, né? Uma coisa que... Quem já morreu? O Drax já morreu, né? Se você for No ler... filme ou nos quadrinhos? Nos quadrinhos. O Drax, Foi? acho que ele morreu. Ele é desse jeito hoje, que é parecido com o do filme. Acho que é porque ele morre. Sim. Ele morre, o cara ressuscita ele daquele jeito. Se você for ler o Warlock, que a gente ainda vai fazer um programa sobre o Warlock, mas tem um detalhezinho muito legal. A Gamorra do filme é legal. Né? Só que a Gamorra do filme não é a Gamorra que tem o pânico. Que tem uma hora no quadrinho do Warlock onde ela chega para um cara e o cara começa a falar: eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela simplesmente vira e fala: eu sou Gamorra, eu quero essa informação. E o cara começa a entregar assim como. É, Mas eles colocam um pouco disso no filme, né? Todo mundo Bem joga, pouco. filho de Thanos, eita ferro. Bem pouco mais ou menos, ele só menciona, tanto que até no Guerra Infinita ela vira e fala, eu te transformei na mulher mais temida da galáxia. Mas se a gente for pegar os filmes do Guardiões, não faz nada com que, sei lá, algum passado dela, algum flashback, ela, sei lá, matando geral, ou torturando a galera, Ah, mas ela ou... é filha do Thanos, não precisa fazer nada. Uai, Se fosse a nebulosa, deveria ter o mesmo temor, porque no filme... A princípio, eu acho assim, eles não quiseram focar muito nisso, até porque os Guardiões da Galáxia são um clima mais leve, assim, né? Mas você pode ver que todo mundo reconhece elas. Sim. Ah, as filhas do Thanos, as filhas do Thanos, filhos do Thanos. Mas Mas não tem realmente esse pânico Esse que elas pânico, colocam. Eu acho é. que até por causa do clima mais leve, né? A Gamorra, tadinha, morreu, né? Deus a tenha. Spoiler! Eu acho que ela virou a gema da alma. Spoiler! Alerte. Então, assim, a gente tem aí o E programa. não voltou ainda. Pois é. Ainda. Ainda. Então, esse programa hoje, ele tem um detalhe de morte muito forte, mas é porque a gente vai falar de algumas mortes icônicas dos quadrinhos, em especial uma, que vai ser a última. Qual? Adivinha. Não sei. Pois é. 2 músicas de morte. Estou fingindo ignorância. Alguém tem música de morte aí? Death in the Family? Não, Eu por pensei, favor. não, pior que eu lembrei no nome. Dance of the Death. Não, ela é grande que dói.
Tem 8 minutos. Vai só ela, então. Ah, então vai só ela. Vai só ela. Dance of the Death, Dançar com a mão. Combinado. Iron Maiden. Daqui a pouco a gente volta. Ah, Marinho, Edson e Samuel. Isso. Dá um oi. Oi. Alô. Oi. O quê? Alô. Oi. Não, tem que ser tradicional. Oi, tem que cara. mandar alô. Não, alô. Sonhe em maior alcance. 98,1 FM, Utopia. Era uma vez um cara chamado Capitão América Steve Rogers. Ah, não. Vamos já começar com essa. E que no Guerra Civil o nosso personagem morre. Mas Vocês não adivinha. Não foi na Guerra Civil, foi depois. Foi. Não foi a primeira, não é a segunda, é a primeira, lá nos anos 2000 e alguma coisa. Não, esquece a segunda. Esquece a segunda. Ela Pois é é. a segunda. Ela não existe. E uma das coisas mais legais, não porque, assim, em primeiro lugar, Guerra Civil é tanto que eu acho que o grande legal do filme é que não saiu Vingadores Guerra Civil, mas sim Capitão América Guerra Civil. Apesar de que eu ainda considero esse filme como Vingadores 2.5. Mas os filmes do Capitão América, o 2 e o 3, são mais ou menos filmes dos Vingadores, né? Não, Não, o dois segundo, não, o o dois segundo, não, o dois o é bem... três, O 3, o É porque 3 tem a é... viúva e o menino lá, e o... Ai, Falcão. Falcão. Não, mas Aí o eu Falcão fico é meio do universo considerando. do Capitão. Então, É, verdade. E é uma, Os é dois uma das viraram mortes, Vingadores. é uma das mortes que ela é icônica por um lado, né? Na verdade é o fim de uma era. E ele toma um tiro na cabeça, é um negócio meio tenso, assim, não é... Ele não morre num combate contra um cara terrível que ele tá enfrentando, né? Inclusive, toda aquela saga ela é bem ruim pro Capitão América, né? Porque ele luta meio ao contrário de muita coisa que ele acredita. Ele vai na crença maior dele, não em todas as crenças dele, né? Ele tem muitos momentos muito bons na Guerra Civil, assim, como quando o Justiceiro aparece, o Justiceiro volta, ele tinha ido no edifício Baxter fazer um reconhecimento lá do terreno. Ele volta e tinha 2 vilões no meio da galera ali da revolta, lá da equipe Capitão América, e dá um tiro na cara de cada um, assim. E o Capitão América apela com ele, começa a bater nele, e o Justiceiro não faz nada, e o Capitão América vira pra ele, Frank, revida! Aí o Frank só olha pra ele e fala, contra você não. Não. É uma saga que o Capitão América protagoniza muitas cenas um pouco pesadas, umas cenas fortes, assim, né? Se você viu o filme é legal. Né? Até porque a gente não pode querer também fazer uma analogia tão complexa, mas se você pegar os quadrinhos, tem muita passei um coisa mês fantástica. lendo A coisa Guerra da Civil ele é pesado porque ele tem muita história, né, pra Paralela. puxar. Não só dele mesmo, ele depende da construção de 30 anos do universo Marvel chegar naquele ponto ali Sim. que permitiu aquela saga ser tão pesada. Nos filmes eles tiveram que dar um jeito, né? Eram 13 filmes, se eu não me engano, prévios à Guerra Civil. Pois é. Então não tinha aquela backstory toda e não tinha todo mundo pra usar, né? Mas eu acho que foi uma forma interessante eles usaram de uma forma interessante Sim. a ideia, né? Tanto que muita gente brincou, né? Que até que ponto eles pegariam o tema Guerra Civil dos quadrinhos, e uma das brincadeiras foi essa, né? Que reza a lenda que fizeram três finais. Uma do Stark morrendo, uma do Rogers morrendo e uma que nenhum deles morre. Que foi pro cinema. Que foi... Eu não sabia dessa não. E o grande legal é que a morte dele no quadrinho é muito forte. Ele tá indo pro julgamento, eu não sei se ele tá indo pro Ele julgamento, tá ou indo pro pra prisão já. Ele tá indo pro julgamento. Agora eu confundi, é um julgamento mesmo, né? Que ele foi julgado, né? Tiro na cara, bem na cabeça. É. Né? Da Sharon Carter. Sharon Carter. E aí vira uma morte icônica e, como você falou, fora do contexto que todo mundo esperava dele morrer. E pega um capitão bom, né? Que o Falcão pega, né? O manto. Não, foi o Não, primeiro Bucky. o Bucky, né? Bucky. E logo depois do Bucky, o Falcão pega o manto Não, também. por né? agora, depois que o soro do super soldado dá uma vencida. Ah, não, no teve prazo. primeiro. Ele Ele volta, aí ele e perde agora o soro, com o soro envelhece e- pra caramba, e ele e passa o o avião manto. e o Falcão pega, é verdade. E aí é uma história que tinha tudo pra ser ótima e uma merda. Eu gosto do Falcão como Capitão América. Não, achei eu ele também bem legal. eu gosto. Eu gosto da run toda, assim. Eu gosto, mas eu não gosto depois quando o Rogers volta. Depois que o Rogers volta, fica. Talvez já tivesse ter. Eu sou um fã demais do Capitão América, assim, mas eu acho que teve várias ocasiões muito boas de aposentar o Steve Rogers, assim, e fazer um herói legal Uhum. pra ele, assim.
Mas assim, enfim, né? O quadrinho vive dessa reciclagem infinita, né? Ah, Outro uma. cara que roda e não volta é o Golias. O Golias roda na Guerra Civil e, coitado, Tá até hoje. É, assim ele permaneceu. outra morte também. E que tá, na Guerra Civil ele tem algumas dessas mortes, né? Tem. As mais chocantes mesmo foram os Novos Guerreiros, né? Que começam ela. O Golias, que é quando o Ragnarok chega lá tocando terror. E esses dois bandidos, basicamente, Sim. que o Frank Castle mata, né? O Fallout, a Guerra Civil tem um Fallout muito ruim, que o... lembrando do Capitão América, eu lembrei do MVP, né? Que é o neto, o bisneto do cara que fez o soro do super soldado, e ele tem nele o soro do super soldado, né? Que ele morre na revista da Iniciativa. Um cara bota uma menina, eles criam tipo uns acampamentos pra gente com superpoder, quase um gulagzinho assim, onde eles jogam a galera com superpoder lá pra treinar e ver o que eles vão fazer com eles. Aí eles botam uma menina lá que tem uma arma alienígena presa no braço dela pra enfrentar um cara cujo poder dele é aparecer os maiores medos da pessoa. Aí essa menina, ele vira uma aranha gigante, essa menina assusta, dá um tiro nele com a arma alienígena, erra e pega o MVP na cara e morre. E ele não voltou ainda. Outra morte. O Aranha já morreu. Peter Parker. O Peter, Já. já? Já? O problema é que ele morre na linha Ultimate. Ah, não é. Na Ultimate ele morre. Ultimate. É. Na Que Ultimate aí fica morre o e tá Miles, morto né, que até é hoje. genial. O Miles. O Miles é muito bom. Muito bom. Infelizmente trouxeram ele pro universo Tava vendendo normal, trouxeram. né? Ah, mas... Ele era legal lá no Ultimate. Depois que ele veio pro universo normal, ele ficou meio aranha É demais. porque Virou mais ficou. um. Ele é mais É por um. causa que Já virou tava o pop. 2099, que tá aí. Uhum. E aí Tem a veio o Gwen Miles Aranha. também, a Gwen. Tem muita aranha. Só que a Gwen ela não é do universo normal, né? A Gwen do ela é uma Aranhaverse. parada paralela bizarra lá, né? E aí que tá. Mas aí fica muito Por Homem-Aranha. falar no Homem-Aranha, outra morte que para o. Deixa eu ver. Não. Não. Bora esquecer de Não, mas exatamente a morte do Peter no universo Ultimate. É bem Que é interessante. Né? impactante, né? Que gera. Eu acho que, por falar em morte, o Caio adora isso, né? Porque se você for pegar a história do Homem-Aranha, haja morte. Ele é bem. Homem-Aranha é definido por três mortes, né? Pela morte Do do tio. tio, Da Gwen. do Capitão Do Capitão Stacy Stacy e e da da Gwen Gwen Stacy, Stacy. né? O Homem-Aranha é completamente definido por essas três mortes. Então são assim. a morte que faz dele o que ele se torna. E quando o Peter morre no universo Ultimate para na Miles, frente do né? Miles, ele ganha esse legado da morte bater de uma forma tão impactante. Tem um momento da revista que ele fala, é como se eu estivesse lendo o Peter. E se eu estivesse lá? É. Se eu não tivesse me escondido, se eu estivesse lá presente, talvez eu não tivesse morrido. É. Então é a mesma dúvida, o mesmo drama, a mesma É situação. como se ele herdasse, né? Toda aquela É. responsabilidade que o Peter Então, já tinha. para ser Homem-Aranha, você tem que herdar esse sofrimento de morte. É verdade. Tanto que o Miles, quem morre é a mãe dele, né? Ele mora com o tio, né? Ele, O tio não, dele ele cria tá com o pai. Ele mora com o pai. E ele tem o tio lá que é o cara das drogas, né? E a mãe dele morre, tanto que quando o pai dele descobre que ele é o Aranha, ele fica, meu Deus, meu filho Aranha, como assim? Você que é Tá bom, já que estamos no Aranha, o Craven. Já voltou, infelizmente, né? Ele voltou bizarrão, né? A morte é maravilhosa. Aquela saga do Craven é muito boa. Muito O Craven boa. tem excelentes sagas, né? E ela é quase... Ela é quase um Marvel Max, assim, né? Aquela... Como é que ela chama essa saga que ele morre? Ela tem um nomezinho... A última caçada de A última Craven. caçada de Craven. Ela é quase Marvel Max. Ela é bem adulta, assim. Ela é bem pesada. Ela é bem pesada. Ela é uma puta história mesmo. Realmente merecia o Craven não ter voltado. Tem uns caras que eu tenho mais raiva que voltam, assim. Nossa, eu tenho tanta raiva quando alguém mexe com a Gwen Stacy. Tem duas mortes da Era de Prata que eu acho que elas tinham que ser tocadas. É o Barry Allen e a Gwen Stacy. Não vou falar do Barry Allen, não, que a gente vai lembrar daquele filme ruim da Warner. Mas a Gwen Stacy, cara, a morte dela é um negócio tão pesado. Porque ela é só mais uma que, assim, no universo Marvel morre a penca de gente, assim, todo dia, né? Mas a morte dela é tão íntima e é tão culpa do Peter Parker em vários níveis, assim, né? Não, tanto que assim, fizeram uma jogada que gera uma dúvida tão cruel
Se já tinha morto, se já estava morto ou não. Ela se não já... estava morta. Aquele quadrinho tem um problema de comunicação. Sim. Aquele barulho do pescoço dela quebrando é um erro de comunicação entre o redator e o desenhista. Naquela época não tinha internet. Os caras trocavam as cartas, né? O cara mandava a carta, o cara lia e interpretava igual. Aí, pelo que, se eu não estou falando bobagem ou se eu não li uma lenda urbana, parece que ali tem uma pequena falha de interpretação que aí gerou toda essa discussão. Ela estava morta ou foi o Peter Parker que matou, né? E eu acho que talvez a própria dúvida seja mais interessante do que Sim. a gente já saber. É por causa que no quadrinho, em momento algum da hora que ele tá com ela no braço, ela mostra alguma reação, né? É. Então ela já tava apagada. Mas ela podia estar só desmaiada. Só desmaiada. Então, essa é uma das mortes que mais que gera mais polêmica, que é da e que para ele é a última grande morte, né? E ela no Marvels, né, eles capturam ela de uma forma muito bonita, que o fotógrafo, eu nunca lembro o nome dele, cara. O fotógrafo, ele tem uma hora que ele já tá velho, ele já tá meio desgostoso e com raiva do mundo, porque as pessoas não apreciam, né, as maravilhas, né? E aí ele tá andando com eu não lembro porque ele encontra a Gwen Stacy, ele começa a andar com ela, e aí os Atlantes fazem aquela passeata por Manhattan pra recuperar 2 caras que estavam presos. Foi uma coisa meio pacífica, assim, eles não fizeram, eles não estavam guerreando, eles estavam só passando por Manhattan, uma espécie de uma comitiva, assim. E aí ela vê aquelas máquinas, ela fica deslumbrada, né, ela vê uns arco-íris formando pela água que cai das máquinas, e ela fica muito maravilhada. E o fotógrafo, ele olha pra ela e fala, as maravilhas existem para defender gente como ela, não é para defender o resto de gente merda que tem no mundo, assim, né? Eu acho... Pois é, por causa disso eu acho a Gwen Stacy um personagem tão importante. A morte dela é um negócio tão importante, assim, que eu acho tão ruim quando ela volta. Mais 2 músicas? Uma? Eu acabei de olhar, até esqueci aqui. É sério. Ai, meu Deus. Vai. Sepultura, né? Sepultura. Bota alguma coisa de Sepultura, Rata Marcada. Death Fire Gripe do Pentakill. E Rata Marrata do Sepultura. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobrir como é bom ter sempre um amigo. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta a alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Vem sempre comigo, numa só sintonia, nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Você não ia falar do Esperon. Não, tem uma morte que tem que ser falada. Esperon? Lógico. Aquela saga que chama A Morte e o Retorno do Esperon. Na Eu acho uma das verdade, sagas mais honestas a que já leu. A morte do Super-Homem tem uma coisa legal. Se você pegue, por favor, se você conseguir pegar as edições soltas, ok. Se você pegar a edição encadernada, preste atenção num detalhe. São 5 partes, são 5 histórias, são 5 revistas. Na primeira revista, toda página tem 5 quadros. Isso. Na quarta revista, toda página tem 4. Na segunda, toda página tem 2 quadros. E na última revista, É só um quadro. é só um quadro. Isso mesmo. E ele morrendo? Ele morrendo.
o confronto O final. confronto final, o quando ele entre derrota, ele e o quando ele Apocalipse. derrota e é derrotado pelo Apocalipse, todas as edições, todas as páginas é uma página só, uma São- página inteira. São São 22 22 páginas inteiras. inteiras. 22 ou 23. É nessa edição que você falou que acaba a bateria. Né? É. Acaba a bateria de Superman, coitado. O É, que- eu acho massa o quadro que é os pais dele se abraçando e chorando, né? Que é quando. A primeira vez que eu vejo alguém falar isso foi num quadrinho lá falando dos maiores heróis da Terra, né? Tipo, Sim. Jonathan e Martha Kent. Que eles criaram o Super-Homem pra saber o valor da vida, o valor do sacrifício. É mó bonitinho o jeito que fala, mas é um negócio que eu sempre falei, assim. São os maiores heróis do mundo, é Jonathan e Martha Kent. Pensa se o Super-Homem fosse criado pelos pais do Coringa, sei lá. Meu Ah. Deus. E por falar nisso, por falar em morte, não tem como a gente não falar do Batman, mas tem uma edição do Riso e do Azarello, numa dessas antes do Contagem Regressiva, que juntou universos afins e loucuras afins, que foi o seguinte: e se quem tivesse morrido não fosse os pais, mas sim o filho? Ah, é o Flashpoint Paradox. Isso, Flashpoint. Isso, Flashpoint. E o mais legal é que A mãe dele vira o Coringa, a mãe vira o e Coringa o pai e vira o o pai vira o Batman, Batman. né? Cara, Aquele claro. violentão, assim, É. né? Um Batman bem mais violento, bem mais... truculento. Se for falar de morte, Dá eu tiro lembro nos outros, mata de os Kingdom outros. Come com Lois Lane. Como é que é o nome Sim. do cara? O Magok? Magok. Que ele, ele fica matando uma galera, né? E ele é o grande desencadeador de todo aquele problema. Que na verdade, se você for observar uma O crítica. Super-Homem morre no final do Kingdom Come? Não morre não, né? Shazam? Não, o Super-Homem. Ele Não, sobrevive, né? não Sobrevive. Sobrevive? Não. Vira Shazam. É o Shazam que morre, né? É. Quem morre é o Shazam. Não, mas cara, essa cena é É outro linda. Super-Homem. Maravilhoso. Essa cena é linda. Shazam. Shazam. O raio cai. Shazam. E pra quem não sabe, o Super-Homem ele é afetado por magia. Pera, já começou? Há muito É tempo. muito Ah, eu tô aqui dormindo. O Super-Homem é afetado por magia. Então quando fala Shazam, o raio é mágico. E fica batendo no Super-Homem, causando grandes danos a ele, né? Pois é. Cara, aquilo ali é fantástico. O Kingdom Come é uma história bem pesada de morte. E quem morre é O Billy Batson. Billy Baxter. Como é que é? Tem um momento do quadrinho que é lindo, que é quando alguém descobre quem é O Lex. Não, alguém fala, peraí, a gente tá com medo do Super-Homem. Ah, do é ser quando mais, o Batman, acho que o Batman que descobre, né? a gente tá com medo do ser mais poderoso do universo, do ser humano, do humano mais poderoso do universo. Que é o Billy Baxter, né? Billy Batson. Que é simplesmente, Que é poderoso igual Tá o Super-Homem, né? ou mais. Ou mais. Ele não tem o super sentido, né? Acho que isso... Eu não sei se ele é super veloz, ele é super veloz também. É, veloz, ele é. tanto que quando uma das maiores cenas que eu mais gosto é quando o Superman tá indo lá na prisão, aí o Ah, ele perde no caminho, vira e passa por ele e faz aquela pose magnânima tipo, hahaha. É verdade. ele tem momentos nos quais ele é um pouco mais poderoso que o Super-Homem, tem época que ele é um pouquinho menos. Mas é é aquela muito- grande variação. Mas aí né? vai depender de direção, de Roteirista. roteirista. Mas ele é um cara daquele nível ali, né? Ele é É. poderoso demais. Mas ele é um cara que tem os pais mortos, né? Os pais dele nunca voltaram também. Sim. Tadinho, viveu sozinho a vida inteira. Eu tenho a dó do Billy Baxter, assim, eu acho mó triste a história dele. Não, interessante que nunca colocam a história dele tão depressiva, né? Sempre colocam a história dele high. Né? É. Do menino que Superou, né? supera os problemas. Não é que, pô, ele poderia ser uma história de deprê, velho. Ah, se for assim, pega o Rick Jones também. Não, pega o Johnny. Já morreu também. Já morreu. Já morreu. Já morreu, voltou, morreu. A gente não sabe se ele tá morto, se alguém recupera ele no tempo, no espaço. Ou se o Marvel ajuda ele a voltar à vida. Ai, Ou desculpa. se Marvel ressuscita ele. Marvel morreu, coitado. Deus o tenha, né? Pois é, então vamos De lá. câncer. A grande morte, né, eu comentei logo, que eu acho que essa é a morte mais impactante dos quadrinhos. Do Marvel? A do Marvel. Ela tem uma coisa de mercado. A primeira graphic novel que a Marvel fez foi essa morte dele, né? Sim. Também. Mas, Porque não fala. além disso, é porque, se você for ver, tá, o Super-Homem caiu pro Apocalipse. O Flash, Barry Allen, caiu salvando o universo na... Multiverso. É só o no- universo. né? no multiverso. Na Crise das Infinitas Terras. A Supergirl Morreu batendo no antimonitor. no Anti-Monitor. Então, assim, você tem várias mortes icônicas onde o personagem está quebrando o pau com alguém.
Ah, mas vocês falaram da morte do capitão. Como o capitão morreu em 2000. Já é uma coisa mais recente. Se você for bem analisar, a gente está falando de essas mortes que a gente está falando agora são mortes com 15 anos, 20 anos de diferença. O O Marvel Marvel foi 80, né? foi 80 e pouquinho. Foi a primeira vez em que um herói cai por uma doença. Câncer. Foi a primeira, será? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu vou acreditar. O quê? Mas Primeiro foi quê? interessante porque foi uma galera visitar. Eu lembro que ele fica no leito de morte, uma galera indo visitar ele, Todo né? mundo vai visitar ele. Né? Ah, E a acho gente, que não, era- correção dos. É, os Com exceção Kree- dos Kree, que ele era um Com exceção traidor, dos- né? é. Até os Skrull, né? Eu tava tentando os lembrar quem que. Eu lembrar que um vilão visitava ele, o Samuel me lembrou. É o Super Skrull. Eu não tenho certeza se é o Super, mas eu acho que é o Super Skrull. Ele vai lá e dá uma medalha pro cara. Uhum. O maior de todos os inimigos do Império Skrull. que nem os Skrulls conseguiram Que nenhum derrotar. Skrull conseguiu derrotar. Não, e dá uma medalha de honra pro E cara. assim, pra mim, E quem- já vou dizendo lógico, pra mim aquela é a cena mais fantástica da obra inteira. O Skrull entrando, todo mundo tipo, pô, eu quero descer na porrada agora com esse É. cara. Vamos. Ele vem em paz. Medalha pra você, meu velho. Um Nós, mérito. do maior inimigo, que a gente Morreu quer conhecendo. nós queremos que você morresse na nossa mão. Uma doença tá te matando. Nós estamos aqui dando uma Tanto que medalha pra é você. bastante curioso, né? Ele, além da consciência cósmica, da qual ele também foi atrás do Isaac. Eu sempre falo sem querer Isaac e o Eniac, sem querer. E ele foi atrás da cura e não conseguiu. E ele morreu de uma forma que eu tava. Como eu tava lendo a história bem recente, e claro, eu não vi nos anos 80, já que eu sou dos anos 90, nasci nos anos 90. E eu virei e falei, pô, mas ele morreu de câncer. O primeiro impacto eu fiquei. Tá, Pois é, beleza. não faz mas sentido, né? Não faz, Né, não cara? fez muito sentido. Mas depois que quando eu fui olhando um pouco mais pra trás, fazendo umas pequenas pesquisas, mas algumas informações que eu já sabia de pessoas me falar. O câncer era mortal nos anos 80. Alguém ter câncer era, sei lá, assinado atestado de morte. Eu ouso quase. dizer que é até uma coisa de consciência também, né? Talvez os caras quisessem fazer uma história pra chamar a atenção pra essa doença. A O gente pai começou a entender, né? O pai de Starling O pai de tinha Starling morrido. teve câncer, né? Ele teve câncer, então. Eu fico meio bolado de gente morrer de doença na Marvel, assim. Tem o Reed Richards lá, cara. Você vira pelo Reed. Ficou no câncer rapidão aqui pra gente, cara. Aí eu fico meio. Mas tudo bem, eu aceito que o Reed Richards tá preocupado com coisa mais importante, com a zona negativa, né? Exatamente. Zona negativa é foda. Tanta zica sai de lá que o cara também não pode largar aquele negócio quieto, não. Mas realmente, eu fico meio magoado, assim. Sei lá, Doutor Estranho, né? Que é médico e bruxão supremo da Terra. Também não pode ir lá e curar o câncer do cara no passo de mágica. É interessante eles mostrarem que o câncer é um negócio pesado, assim mesmo, né? E a morte foi interessante, porque o cara ainda teve ali aquele momento do leito de morte dele. E no final quem busca ele é o Thanos, né? Fica o Thanos lá e a morte. Cheguei, cara, eu vim aqui pra te mostrar o caminho lá pro outro lado. E o legal é que na história inteira, na graphic novel, né, não tem uma cena de porradaria. Tem ele relembrando As porradas. as porradarias, mas a única porradaria que tem mesmo é Thanos e ele no final. Não é que é como se o Thanos falasse, vamos lá, vai, eu quero ver se você é merecedor da minha senhora. Né? E aí o pau quebra assim, mas é aquela coisa meio. Você tá morrendo, cara. É só pra você morrer como um viking. Morra lutando. É bem legal mesmo. E ela tem na época, essas graphic novels, elas abriram uns temas um pouco mais adultos, né? Então, acaba ficando um pouco mais, a história é mais densa. Foi aí que eles começaram a buscar esse tipo de aproximação, né? Aquele final da Era de Prata ali, o pessoal fazendo histórias sobre drogas, sobre doenças, sobre problemas da vida real, né? Afetando os super-heróis, mudou até um pouco o tom dos quadrinhos, assim. Que era algumas vezes completamente de maravilhas e poderes, aí você tem um quê de realidade bem pesado, muitas vezes. E ele tem um negócio que também o câncer, aquelas mega band dele lá, elas não deixam aquele negócio ser tratado. Eu acho que ainda tem um negócio assim. Mas os braceletes negativos, né? Os braceletes dele não deixam. O que dá poder pra ele também não deixa o câncer dele ser tratado. Eu acho que ainda tem. Porque se tirasse Tá os lembrando braceletes, ele morreria mais rápido ainda. Né? Isso mesmo. Ele Tinha que definharia tirar, isso mesmo. Tinha que tirar o entre os bracelete pra braceletes ele pra ele tentar ser curado. Mas se ele tirasse o bracelete, ele morria mais rápido e perdia os poderes, né? Que ele não queria também. É bem Marinho, uma cena que te marcou. Eu já falo doido. De tudo isso aí? De toda essa morte do capitão. Eu vou ter que te copiar, mas já que eu não posso,
Eu vou falar que foi a chegada do Thanos mesmo. Eu me surpreendi quando foi o Thanos que foi buscar. E o Thanos no final fala, né, que eu que tô te levando aqui. Eu achei interessante. Assim. Sam, Envolve a parada do Thanos, mas é mais quando ele diz depois que o Marvel vira e fala: não quero essa face da morte, da ilusão. Eu quero ver como a morte é. Por causa que ela parece mó bonitinha, com carne e osso, essas coisas, ou com carne, quer dizer, depois só o osso. E ele vira e fala: não quero enfrentar a morte do jeito que ela é, não essa ilusão. E aí ele passa a mão na frente assim e aparece a morte toda esquelética. a velha caveira que a lembrava gente tá disso. acostumado. Né? Verdade. Porque ela tem aquela visão feminina, né? Aquela mulher lá também. Uhum. Então, assim, é algo curioso, né, a gente olhar para um... É um programa um pouco diferentinho, digamos assim, mas é importante a gente perceber como é que a morte é presente nos quadrinhos e que essa foi a primeira grande morte de impacto geral. Eu não vou falar se volta ou deixa de voltar, mas a ideia do personagem morrer. Voltou. É. Voltou rápido, mas voltou. A gente eu brinca acho- disso, né? Tem até aquela saga da Noite Mais Densa, né? Que ela meio que é uma grande piada com essas mortes de quadrinhos. É. Eu queria que fosse um pouco Aquela menos do- vai e vem. Eu queria fazer menção honrosa também a Fênix, né? Fênix, saga da Fênix. Leiam a última, a terceira, genial. A saga da Fênix, na qual a Fênix não quer queimar o mundo. É tipo a Jean Grey tendo uma DR fudida com a Fênix. Isso é bom demais. Leiam. Que aí ela vira e fala: vamos sentar, amigo, o que tá acontecendo? É isso, é genial, é genial. Ela senta aqui, cara, não, senta aqui, vamos conversar dos negócios, você ficar me ressuscitando, não quero, velho, chega, me deixa em paz. É uma DR zona de 30 páginas da Jean Grey com a Fênix. Pô, tem um monte de coisa que acontece antes, mas o final Mais Uma alguma DR. coisa? Eu tô feliz. Eu tô satisfeito. Programa Quadrinhos indo embora. Fiquei com mais 2 músicas de Def. Alguém toma cuidado aí? Ah, coloca Death of Superman, tema dele não, zoeira. Eu pesquisei. Não pesquisei. Não, dessa vez. Bota a música do Batman vs Super-Homem lá. Esqueci o nome dela, né? Não, ou pode botar aquela música. Ah, não, pena que não tem uma música nessa hora, na hora que. Da Marta. Não, Martha essa hora Dead. Não. Não. A gente acha alguma coisa aqui. Tenham um bom almoço a todos. Semana que vem nós volta com alguém, não sei com quem, não sei como, sem problema, mas nós volta. Já sei, The Death of Atlanta, do Dream Theater. Não! Ela é instrumental. Não! E é curta. Quanto tempo? 6 minutos no máximo. Ah, então vai chorar. Tchau.